Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, eu faço Direito aqui na UNB e para o meu projeto de iniciação científica desse ano, eu planejei pesquisar e entender como o STF utiliza um critério bastante famoso em outros países do mundo e aqui também, para interpretar e construir decisões que envolvam restrição de direitos fundamentais. O título do trabalho refere justamente a razoabilidade como um critério genérico, e é o que ele é aqui no Brasil. Apesar disso, existem algumas diferenças bastante evidentes entre as formas de compreender todos os critérios que entram nesse grande grupo que a gente chama de razoabilidade. Tem a razoabilidade e proporcionalidade no sentido etimológico, então é entender mesmo se condenações de valores obedecem proporcionalidade em relação à causa. Existe o critério de avaliação de discricionalidade de atos administrativos, que é baseado num caso muito famoso do direito inglês, que é o critério da razoabilidade. E existe ainda o princípio da proporcionalidade, que por vezes é discutido em algumas decisões como se fosse o princípio da razoabilidade, mas na formulação internacional ele é o princípio da proporcionalidade, que foi desenvolvido principalmente por Robert Lexie na Alemanha, observando decisões do Tribunal Constitucional quando ele precisava avaliar a restrição e garantia de direitos fundamentais. Então, a ideia é que esse princípio sirva como uma forma de evitar grandes problemas e injustiças quando você precisa restringir um direito fundamental. Porque é uma situação muito delicada. Então, é preciso que exista algum método proposto para você esquematizar aquilo e não ser uma decisão totalmente discricionária. O ponto inicial dessa pesquisa era justamente entender se quando esse princípio é aplicado para evitar essas injustiças, ele consegue observar as subalternidades que envolvem, eventualmente, aquela situação em análise. Porque numa situação comum, em que você não tenha envolvido minorias sociais, esse princípio passa de uma forma muito estreita. E apesar da aplicação dele no Brasil ser feita de uma forma genérica, ou seja, não segue os critérios estabelecidos por Alexis, ele existe mais como um critério de autoridade e ele acaba servindo aquela função que ele tem, que seria dar autoridade a uma decisão que está restringindo determinado direito fundamental. E nessas situações, ele não aparenta gerar nenhum tipo de desconforto tão grande ou problemas futuros tão grandes como ele aparenta gerar nas relações em que envolvem direitos de minorias. Exemplo disso é a situação, por exemplo, quando o STF reconheceu a constitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A discussão ali, ela não foi pautada necessariamente em restrição de direitos fundamentais, mas na garantia deles. E ao reconhecer a constitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, alguns votos que integram o acórdão final, eles propõem a ideia de que o casamento entre pessoas do mesmo sexo atende o princípio da proporcionalidade, porque é uma relação saudável, é uma relação digna, é uma relação que encontra amparo e anseio na sociedade brasileira. Mas, ao fazer dessa forma, você consegue observar que existem algumas coisas implícitas, que existem relações que não são dignas, que existem relações que não encontram amparo, que existem relações que não estão aí para serem consideradas. E aí o ponto foi justamente observar como essas decisões reverberam em outros momentos do STF na decisão de direitos fundamentais. Não só no STF isso acontece, mas essa decisão estabelece um padrão para todo o sistema de justiça nacional. Então, por exemplo, quando você tem alguns anos depois a discussão sobre a poligamia no CNJ, ela é categoricamente negada com um argumento religioso, tradicionalista, de que o Brasil não está aberto a esse tipo de relação. Como se lançasse para muito tempo já uma sedimentação de que não tem como discutir isso aqui. E aí o ponto justamente é observar como o princípio da proporcionalidade opera no Brasil uma lógica de inclusão-exclusão, centralidade e periferia. As pessoas são incluídas na hegemonia, mas sem fazer parte da hegemonia, para que se possa excluir, na mesma medida, ou em até mesmo maior, outras relações que são consideradas muito desviantes naquele momento, e que talvez possam ser consideradas depois. Justamente por isso, qual que é a nossa conclusão? De que o princípio da proporcionalidade, apesar dele não poder ser descartado de todo, ele precisa de uma complementação. E essa complementação ele vir acompanhado de um instrumento hermenêutico que seja desenvolvido
justamente para avaliar situações que envolvam minorias sociais, que pensem numa lógica diferente daquela que seja centralidade e periferia, que tratem da garantia de direitos fundamentais de determinadas minorias, sem com isso trazer algum tipo de consequência que envolva ou possa significar no futuro a exclusão de outra minoria. É justamente o pensamento de entender como aquela decisão vai poder ser utilizada contra a minoria social. Então, acaba que fica sendo uma parte bastante nebulosa, mas que confesso que já seria trabalho para um outro projeto e que já está em desenvolvimento na faculdade, inclusive, de como pensar uma forma de acompanhar o princípio da proporcionalidade de outro, que seja pensado justamente para situações que envolvem minorias sociais. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.